Brasil soma mais de 1.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Hospital referência no tratamento de Covid-19 em Manaus atinge capacidade máxima de atendimento. 100.000 mortes em todo o planeta. Nos Estados Unidos, o estado de Nova York sozinho tem mais casos que qualquer país. Companhia aérea cancela voo e 80 brasileiros passam noite de apuros em aeroporto na Alemanha. A gente ficou de 11h30 do dia 9 até 3 horas da tarde do dia 10 sem comer. Crueldade em plena Semana Santa. Em vez de ajuda, homem que pedia comida na rua recebe um tapa na cara. Brasileiros rompem o isolamento em filas para comprar peixe. Jair Bolsonaro vai ao hospital, farmácia e causa aglomeração em Brasília. Ninguém vai tolher minha liberdade de viver, ninguém. Em Roma, a primeira via-sacra sem multidão de fiéis em mais de 50 anos. Desafio e superação. Quem sobreviveu à doença fala das lições e da vida depois do coronavírus. Valorizar as pessoas que a gente ama. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. Um grupo de 80 brasileiros passou quase 30 horas retido no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Todos já estavam embarcados quando o avião que os traria de volta ao país precisou passar por manutenção. De Relações Exteriores. E agora há pouco, o Ministério das Relações Exteriores atualizou para 5.500 o número de brasileiros com dificuldades para retornar ao país. O Itamaraty também informou que, apesar dos esforços, devido ao isolamento imposto pelas autoridades libanesas, não há previsão para o retorno dos brasileiros que estão por lá. E o Brasil passou hoje a marca de 1.000 mortes pelo novo coronavírus. O total de casos confirmados chega a 19.600. A repórter Aline Barcelos está lá em Brasília e tem as informações sobre os números oficiais. Boa noite para você, Aline. Quantas pessoas exatamente morreram de ontem para hoje? Boa noite a todos. Foram 115 mortes nas últimas 24 horas. O total já chega a 1.056. A taxa de letalidade do novo coronavírus está em 5,4%. E um adolescente indígena de 15 anos que estava internado desde o dia 3 de abril na UTI de um hospital em Roraima morreu na última quinta-feira. Ele já estava com sintomas da doença, e não resistiu. Aqui o Ministério da Saúde informou que fez um repasse de 4 bilhões de reais para que estados e municípios trabalhem no enfrentamento da doença. São Paulo ficou com a maior fatia, 333 milhões. Isso porque o estado tem o maior número de casos confirmados e também de mortes. Pernambuco ficou com pouco mais de 107 milhões e o Rio de Janeiro com cerca de 57 milhões. Marcelo. Obrigado, Aline. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou a antecipação de recursos do SUS para combater o novo coronavírus. O estado tem 147 mortes e quase 2.500 casos de Covid-19. E nessa sexta-feira santa, o mundo chegou à triste marca de 100.000 mortos pelo novo coronavírus. Nas regiões mais pobres do planeta, as consequências da pandemia são sentidas de forma ainda... do coronavírus, até que uma esperada vacina ou cura seja anunciada. E os Estados Unidos estão prestes a ultrapassar a Itália e se tornar o país com o maior número de mortes provocadas pela Covid-19. Já são mais de 18.000 óbitos, a maioria em Nova York. O estado americano concentra sozinho mais casos de infectados do que qualquer outro país. O destino tem sido uma vala comum em uma mais do que merecida homenagem. Você vai ver a seguir, hospital de referência no tratamento da Covid-19 em Manaus chega ao limite da capacidade. Busca pelo peixe da Sexta-feira Santa causa aglomerações em supermercados do país. Continue com a gente, nós voltamos já já. Home office na quarentena. Tem uma lista de tarefas. Mantenha seu local de trabalho organizado. Priorize as videoconferências na troca de informações para manter contato com os colegas. As restrições adotadas para conter o avanço da pandemia de Covid-19 impõem um desafio para milhões de famílias que passaram a lidar com novas rotinas. Especialistas alertam que os pais devem ficar atentos à saúde mental das crianças para evitar sintomas como a ansiedade. Lavar as mãos!
É isso aí, aprendeu. E uma pesquisa mostrou que o brasileiro fez estoque de alimentos, de produtos e também de remédios. Isso pouco antes da quarentena entrar em vigor nos estados, contrariando as recomendações das autoridades para evitar o desabastecimento. Limpar as maçanetas já virou um hábito para evitar a Covid-19. As pessoas que estão aqui fora. E uma atualização, o Ministério Público do Distrito Federal informou agora há pouco que identificou 14 detentos com a Covid-19 no complexo da Papuda. Durante uma inspeção realizada hoje, foram feitos testes rápidos nos presos. 14 agentes penitenciários também estão infectados pelo novo coronavírus. A Secretaria de Segurança Pública diz que vai instalar um hospital de campanha dentro do complexo da Papuda. E o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo denunciou o Instituto Adolfo Lutz ao Ministério Público por invalidar amostras para testes de Covid-19. Durante uma fiscalização realizada na quinta-feira, o CREMESP encontrou indícios de irregularidades na forma de armazenar o material coletado de pacientes para a realização dos exames. O Conselho afirma que parte das amostras estaria fora dos padrões de qualidade indicados pelo próprio Instituto. A Secretaria de Saúde, que é responsável pelo Adolfo Lutz, diz que a denúncia não procede e que está à disposição para esclarecimentos. Bem-estar durante a quarentena. Evite ficar muitas horas deitado. Mantenha uma rotina de exercícios que possam ser feitos em casa. Retome algum hobby, como pintar, desenhar, ler ou cozinhar. Sem agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro passeou pelo segundo dia seguido por áreas comerciais de Brasília. Questionado sobre o trajeto, o presidente respondeu que tem direito constitucional de ir e vir. Nossa maior dificuldade. O Ministério da Saúde deu início hoje a um plano de distribuição de 60 respiradores para 3 capitais que precisam, com urgência, ampliar o número de leitos para atender pacientes com o novo coronavírus. E entre essas cidades está Manaus. Com quase todos os leitos ocupados e sem número suficiente de profissionais de saúde, o hospital de referência no tratamento da Covid-19 na capital do estado já atingiu a capacidade máxima de atendimento. Distribuídos entre os estados. Segue intensa negociação entre o governo federal e o Congresso para saber como será o pacote de ajuda a estados e municípios durante a crise. Fontes ligadas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizem que ele está disposto a ceder à equipe econômica em troca de um repasse maior para compensar as perdas dos estados com o ICMS. A queda de braço e a tensão começaram depois de equilíbrio fiscal e orçamentário. 70% das mortes pela Covid-19 estão concentradas na Europa. Segundo o país mais atingido do continente, a Espanha registrou hoje uma redução significativa na quantidade de novas vítimas. Todos 60 respiradores serão distribuídos entre os estados. Segue intensa negociação entre o governo federal e o Congresso para saber como será o pacote de ajuda a estados e municípios durante a crise. Fontes ligadas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizem que ele está disposto a ceder à equipe econômica em troca de um repasse maior para compensar as perdas dos estados com o ICMS. a queda